Antes da gente começar a dar uma olhada nas peças do sistema respiratório, é importante a gente dizer que esse sistema ele é dividido em duas partes. Uma das partes que compõe as vias aéreas superiores e a outra que compõe as partes da via aérea inferior. E a função principal do sistema respiratório é justamente levar ar até os pulmões para que o sangue depois possa ser oxidado e distribuído para o resto do corpo. Então, a nossa via aérea superior, ela vai começar justamente na cavidade nasal, certo? Que é o que a gente está vendo nessa região aqui. Então, quando o ar passa pelo nosso nariz, a gente faz esse movimento de inspiração para o ar entrar, ele vai ser filtrado, aquecido e também umedecido, certo? Para depois continuar seguindo pela nossa via aérea. Então, depois que o ar sai da nossa cavidade nasal, ele chega nessa região aqui, ó, toda que a gente vai chamar de faringe, certo? A faringe, ela também tem algumas divisões. Essa região mais perto da cavidade nasal é a nasofaringe. Aqui a gente está vendo a língua, então aqui seria a cavidade oral e aqui seria a orofaringe. E depois a última porção da faringe, que é o que já vai ser uma transição para a próxima parte da via aérea superior, que é a laringe. Então, focando aqui nessa parte da faringe, a gente vê que a faringe está ligada tanto ao nosso nariz, tanto à nossa boca. Então, é uma região comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestório. E aqui, ó, a gente consegue ver uma cartilagenzinha no final da língua, que a gente chama de cartilagem epiglote. E essa cartilagem é muito importante para prevenir o nosso engasgo, né? Por que a gente não se engasga o tempo todo quando a gente se alimenta ou então ingere algum líquido? Porque essa cartilagem epiglote, ela é responsável por tapar a entrada para a nossa via aérea, para que a comida siga aqui posterior e adentre no esôfago, certo? Então, essa parte da faringe é muito importante justamente para a gente separar o que é alimento que vai seguir para o sistema digestório e o que é ar que vai seguir para o nosso sistema respiratório. Depois que a gente passa da faringe, a gente vai chegar nessa parte aqui, que é o que a gente vai chamar de laringe. A laringe, sim, é exclusiva do nosso sistema respiratório. E agora a gente vai dar uma olhadinha melhor em algumas estruturas dela. Então, aqui a gente consegue visualizar uma visão frontal da nossa laringe, certo? E aqui da principal cartilagem que a gente vai ver, que compõe a laringe, que vai ser a cartilagem tireoide, ó. Essa cartilagem aqui, nesse formato parecido com um V. E essa aberturazinha aqui em cima que ela tem, a gente consegue palpar facilmente no nosso pescoço, que é o que a gente chama de proeminência laríngea, inclusive mais palpável em homens, né, formando aquele pomo de Adão. E apesar do nome da cartilagem ser cartilagem tireoide, a gente vê que a nossa glândula tireoide não fica em cima da cartilagem, ela fica aqui, ó, mais inferior, certo? Aqui na visão mais interna a gente consegue ver, ó, a nossa cartilagem epiglote. E aqui, continuando, aqui uma visão interna da cartilagem tireoide descendo para a nossa via aérea inferior. Só para a gente também ver a relação entre a nossa via aérea e o nosso sistema digestório, lembrando sempre que a traqueia, né, e a via respiratória, elas ficam na frente do esôfago, certo? O esôfago é posterior à traqueia, à laringe, essas estruturas respiratórias. Falando agora das vias aéreas inferiores, elas vão começar na traqueia, que vai ser um tubo cartilaginoso composto de 15 a 20 anéis traqueais. O formato dos anéis traqueais vai ser um formato de C, justamente por causa da posição da traqueia em relação ao esôfago. Então, o anel incompleto vai permitir uma maior flexibilidade aqui no esôfago para a passagem do alimento por este. Chegando aqui no final da traqueia, nós vamos ter a divisão desta em brônquio principal direito e brônquio principal esquerdo. Essa é uma visão posterior dos pulmões. E como vocês podem ver, o brônquio principal direito ele é mais curto, mais largo e mais vertical que o brônquio principal esquerdo. E isso é justamente causa de quando algum corpo estranho entra no sistema respiratório, há uma maior probabilidade deste se direcionar para o pulmão direito, ok? Continuando aqui, os brônquios principais direitos, eles vão se segmentar em brônquios lobares, brônquios segmentares, até chegar nos bronquíolos, ter suas segmentações e chegar nos alvéolos, que já vai ser nessa região aqui dentro do pulmão, que é onde vai ocorrer as trocas gasosas, a hematose. Falando dos pulmões, propriamente dito agora, nós vamos ter o pulmão direito, que ele vai ser dividido em 3 lobos, lobo superior, lobo médio e lobo inferior, por 2 fissuras, a fissura oblíqua e a fissura horizontal. Já o pulmão esquerdo, ele vai ser dividido apenas em 2 lobos, o lobo superior e o lobo inferior. Além disso, ele vai possuir a língula e a incisura cardíaca,
que vai servir na acomodação do coração. Aí o que é a língula? A língula vai ser uma proeminência, causada aqui, uma extensão, né, causada aqui pela acomodação do coração do lobo superior do pulmão esquerdo. Aqui nós vamos ter o músculo diafragma, que é um músculo que vai separar a cavidade respiratória da cavidade abdominal, e ele vai ser um músculo primário na respiração. Ou seja, quando há o movimento de inspiração, há a contração do diafragma, ele vai se abaixar, consequentemente, o volume aqui na caixa torácica vai aumentar, a pressão aqui dentro vai diminuir e isso vai permitir com que o ar entre nas vias respiratórias. Depois, quando há o relaxamento do diafragma, ele vai subir novamente, vai haver a diminuição do volume aqui na caixa torácica, consequentemente, vai haver um aumento da pressão e isso vai fazer com que o ar saia daqui do sistema respiratório e vá para o exterior. Além disso, além do diafragma, nós vamos ter os músculos intercostais externos, que eles vão auxiliar no movimento da inspiração, permitindo o movimento das costelas, fazendo com que o volume da caixa torácica se expanda. Lembrando que a expiração ela vai ser um movimento passivo, então ela não vai depender da contração de nenhum músculo, ela vai ser apenas quando ocorrer o relaxamento do diafragma e dos intercostais externos. Além disso, é importante citar que o pulmão ele vai ser revestido por um saco seroso, que vai ser formado por duas pleuras, certo? A pleura visceral, que vai ser uma fina camada, uma fina membrana, que vai revestir aqui o pulmão, vai estar direto em contato com o pulmão. E vamos ter a pleura parietal, que vai revestir a cavidade torácica. E elas são contínuas entre si.